Agosto vai ser um mês colorido. Vem assistir esse vídeo para saber como desfrutar do mês de agosto. Afinal, a vida só vale a pena se for para a gente se divertir, não é mesmo? Mas também evoluir dentro dos nossos propósitos. Meu nome é Sandra Alvim, eu sou consultora de nutrição holística e astróloga. Hoje vamos falar dos trânsitos do mês de agosto. O dia 2 vai ser um dia de energias de restrição e de dificuldade para lidar com os assuntos do dia a dia. Aquele dia que você programa algo divertido, mas na última hora aparece alguma obrigação ou dever para você cumprir e você tem que cancelar o programa. Chato, né? Bom, no dia 3, a Vênus e Urano faz em um aspecto muito interessante, deixa a gente atraído para tudo que é novo, estimula a nossa criatividade. Se você é um artista, você vai querer fazer algo mais alternativo, e se você começou um novo amor durante esse trânsito, vai ser uma relação curta e divertida, mas não duradoura. Procure fazer algo ousado que tire você da mesmice. Mas no mesmo dia, Mercúrio já faz um aspecto com Urano bem desafiador. Então podemos querer exagerar e ficar muitas horas viajando na internet, na mídia, Instagram, TikTok, Facebook. Então podemos ouvir notícias também inesperadas, que podem fazer você ter que mudar a sua rotina. Então preste atenção para não perder informações ou falar algo errado para a pessoa errada. Estaremos como que em um curto-circuito mental. Bom, em seguida, no dia 6, o Sol faz uma quadratura com Urano e podemos nos sentir ansiosos e incertos sobre quase tudo. Algumas pessoas podem mostrar o seu lado não tão gracioso da sua personalidade e ter atitudes ríspidas ou inesperadas. As pessoas podem ficar mais rebeldes. E se você quer aproveitar positivamente esses trânsitos no início do mês, procure evitar fazer mudanças bruscas e radicais em qualquer setor da sua vida. Mas seja criativo para aceitar ideias novas e opções mais ousadas, né? Mas use o seu bom senso, que aí você vai estar bem. A lua nova no dia 8 é 16 graus de Leão. Sol e Lua no signo de Leão vai ser bem desafiadora, porque vai fazer um aspecto muito estressante com quem? Com Urano. A energia é tensa e errática, as pessoas são motivadas a mudar, mas sentem resistência, principalmente se o ego estiver em questão. Então vamos ter reações inesperadas e podemos ouvir algumas notícias alarmantes também. Bom, sim, é tempo de mudanças, mas vamos com calma, né? Sem fazer mudanças abruptas, mas sim mudanças com flexibilidade e criatividade. E no dia 9, Vênus, em oposição a Netuno, pode trazer problemas nos romances e nas finanças. Cuidado para não ser enganado, hein? Não tome decisões sem pensar muito e não confie em alguém que você não conhece. Se for fazer algum negócio, procure um profissional para lhe acompanhar e aconselhar. No dia 10, pensamos com excesso de otimismo, então preste atenção aos detalhes, porque a tendência vai ser ver o todo e esquecer de coisas pequenas, mais importantes, e se questionar se tiver ideias muito absurdas. No dia 10, também, os romances ficam intensos. Cuidado para não ficar obcecada por algo ou por alguém sem a menor importância. E atrações sexuais são muito comuns nesse trânsito, como um toque de proibido. Mas a intensidade vai ser maior que você imagina, hein? Um dia ótimo para as finanças. Dia 18, as pessoas vão argumentar mais e vão ficar defensivas. Um simples assunto pode virar um grande conflito. Então é um dia bom para expressar os seus pensamentos, mas pense muito antes de falar ou atacar alguém, né? E dia 19, preste atenção às oportunidades. Muitos de nós podemos alcançar o sucesso hoje. Veja no seu mapa onde está o Sol em Leão e Júpiter em Aquário. E essas serão as áreas onde você vai ter muita sorte hoje.
Mas cuidado para não ter expectativas altas demais e ficar muito empolgado com alguma coisa e passar dos limites. Dia 19 também, Urano, o planeta em destaque no momento, entra no seu período de retrogradação. Até o dia 18 de janeiro de 2022. Então, nesse período, nós vamos digerir as mudanças internas em decorrência das mudanças externas. Então, vai ser um bom período para assimilarmos as mudanças que o nosso planeta passou e vem passando e entender dentro de um aspecto pessoal. Então, cada um vai ter um aprendizado diferente. Uns vão entender quanto o abraço faz falta, outros vão aprender a respeitar o outro, principalmente as pessoas mais velhas da família, outros vão aprender como é importante a convivência integral do dia a dia com os filhos e por aí vai, né? Bom, Mercúrio faz um aspecto muito dinâmico com Urano no dia 20 e Marte faz o mesmo aspecto com Urano no dia 22. Então, podemos esperar por notícias surpresas e as pessoas vão ficar muito estimuladas a botar seus pensamentos para fora, mesmo as mais tímidas. Esse trânsito pode nos ajudar muito a termos flashes de ideias, sonhos, e em algumas pessoas pode despertar um talento para assuntos metafísicos e, claro, astrologia. Muita gente pode resolver estudar astrologia durante esse trânsito ou passar a se interessar mais por astrologia. No dia 22, Marte é quem se comunica alegremente com Urano, dois planetas que adoram arriscar, fazer coisas diferentes e alternativas. Então é um bom dia para iniciar um projeto, porque você vai ter um estímulo fora do comum para executar suas ideias. Um trânsito altamente sexual também, mas não de uma forma convencional, mais livre, experimental e ousada. E junto com esse trânsito inusitado, a lua cheia hoje vai trazer mais fogo para a fogueira e as pessoas vão ficar com as emoções no seu pique. Essa é a segunda lua cheia em Aquário, com o Sol hoje a 29 graus de Leão e a Lua 29 graus de Aquário. Em julho, nós tivemos no dia 23 essa mesma lua cheia, Sol está 1 grau e Leão 1 grau de Aquário, né? E ela vai estar juntinho do planeta das grandes oportunidades, gente, Júpiter. Então essa lua cheia vai ser o máximo, vai ser uma lua cheia formidável. Vai ser um dia de sorte, de oportunidades e generosidade. Espere por muito crescimento espiritual e material também. Então é um bom dia para viagem, sabe assim também como os próximos 4 dias, e para resolver problemas de relacionamento ou problemas financeiros. Veja no seu mapa onde está acontecendo essa explosão de sorte, né? Onde está essa lua cheia, onde está o Sol e a Lua. Dia 23, um dia bom para estabilizar um relacionamento ou assumir um namoro e evoluir para um casamento ou juntar as escovas de dente, algo assim, né? Se você já está em um relacionamento, vai sentir mais estabilidade e conexão com o outro. Então é um bom dia para fazer compras de artes ou de coisas de beleza, de roupas, qualquer coisa que te deixe mais bonito e bonita. Nossa percepção da realidade vai ficar confusa e nublada no dia 24. Não leve a sua imaginação muito a sério hoje, tá? E no dia 25, nossa mente vai ficar poderosa, persuasiva. Use esse dia para convencer alguém de qualquer coisa, porque há grandes chances de você conseguir o que você quer. Portanto, um mês maravilhoso, com poucas fricções e muito otimismo e crescimento para todos nós. Obrigada, meus queridos. Põe um like se você gostou e manda para os seus amigos. Faz um comentário aí embaixo, que eu adoro. E se já se inscreveu, se não se inscreveu, se inscreva e aperta o sininho que você vai ser avisado dos próximos vídeos. E acompanhe no meu Instagram e no meu Facebook as previsões por signos semanais, toda segunda-feira, ok? Então, um beijo e até a próxima.